Olá pessoal, estamos tentando recomeçar a live aqui, eu não sei se ficou gravada a outra parte, mas nós estamos com internet fraca hoje aqui, eu não sei se é em outros lugares também. E também considerando as tempestades solares, iniciou um vídeo, tá? Eu acho que agora tá. Eu Agora foi. estou um pouco confusa aqui, está fluindo. Se tem alguém aí já na live, pode dizer aí se está tudo certo, porque tá bem fraca a internet. Tentei fazer gravar uma chamada hoje, inclusive, em uma trilha, não consegui. Até tá ali no perfil ali da floresta. Bom, então acho que não ficou gravada a outra, né? Ah, tá, Não. beleza. Então, pessoal, essa live hoje a gente vem gravando algumas lives para que você conheça um pouco mais do projeto da Floresta dos Sentidos. E entenda um pouco mais também da nossa proposta, da nossa visão de mundo, por que, que a Floresta dos Sentidos é um projeto inovador. Para quem está chegando agora, que vai assistir essa live, que não conhece ainda o nosso projeto da Floresta dos Sentidos, é um condomínio, um refúgio nas montanhas do Rio Grande do Sul, mas um refúgio é um projeto enxuto, não é aquele modelo de condomínio que nós estávamos, né, habituados, estamos ainda, né, no modelo de condomínio, onde os custos normalmente são bem altos. Então, aqui é um projeto bem enxuto. Tem uma live que nós gravamos uns 4 dias atrás, tá bem legal, é onde eu falo 10 pontos fortes aqui do projeto da Floresta dos Sentidos. Então, se você não conhece, convido você a conhecer esse projeto e entender um pouco mais a nossa proposta. Hoje a live, ela é sobre. Antes disso, eu quero também já deixar registrado que, novamente, que a nossa internet aqui tá bem fraca. Talvez eu tenha que fazer a live em 2 vezes, mas se eu cair, eu volto assim que der e concluo a live, certo? Bom, gente, então, o tema de hoje é: você está preparado para auxiliar ou para ser auxiliado? Este é um tema que vale para todos, né? Porque às vezes nós nos deparamos com situações no dia a dia aonde buscamos auxílio. E isso é normal, é comum, vou falar sobre isso. Eu trouxe aqui alguns tópicos que eu organizei. Tudo que eu vou falar aqui são palavras minhas, né? Eu só organizo aqui no meu computador para que eu possa passar para vocês de uma forma mais organizada. E eu sou muito distraída, então começo a falar, de repente eu me distraio. Então, ou alguém faz uma pergunta. Então, eu sempre organizo e vou trazendo, e daí eu vou dando, né, o embasamento aqui para a nossa live, o conteúdo, os tópicos para o conteúdo. Então, gente, vamos parar para pensar em nosso equilíbrio mental, emocional e físico para auxiliar ou ser auxiliado em uma situação caótica. A responsabilidade de todas as posições, tanto eu auxiliando alguém, a minha responsabilidade, como também a responsabilidade quando eu peço auxílio. Se eu realmente preciso daquele auxílio ou se é. Muitas vezes, a gente vai falar sobre isso, às vezes é um vitimismo, é uma carência, é uma situação que, se a pessoa não está consciente daquela escolha, daquele episódio, pode ser que ela venha entrar num processo depressivo. Então, eu acho essa live muito interessante, este tema, para que possamos, então, dar conta, né, neste momento aí, tantas pessoas precisando de auxílio, tantas pessoas podendo auxiliar, pessoas com dons, com habilidades, com questões. A gente está vendo tanta gente hoje ensinando coisas. Eu nunca vi, assim, tantas pessoas ensinando sobre plantas, sobre alimentos, sobre armazenar alimentos, como tratar questões de forma natural, caso não tenha um medicamento, por exemplo. Então, existem muitas formas de auxiliarmos. E essa consciência de qual a minha posição, o quanto que eu posso dar, até onde eu posso auxiliar, e também até onde o outro está preparado para receber aquilo que eu tenho para entregar. Porque de repente eu tenho
bastante coisa para entregar, mas a pessoa não está preparada para tudo aquilo que eu vou despejar de repente se eu não tenho uma consciência. Então a live hoje é sobre isto. Quem está chegando aí, alertando que nós estamos com uma internet fraca e talvez tenhamos tenhamos que sair e voltar da live, certo? Bom, gente, então, quando eu falo em auxiliar ou pedir um auxílio, eu gosto de pensar nas questões do dia a dia, né? Tipo assim, quando eu peço auxílio, eu gosto de me colocar numa posição sempre, eu sempre analiso, agradeço, tipo assim, gratidão porque eu estou podendo auxiliar. Às vezes uma pessoa me pede ajuda por alguma questão, qualquer que seja, eu tenho uma consciência de agradecimento, de gratidão que eu estou podendo auxiliar. Porque é sempre um auxilia e o outro que precisa do auxílio. Assim, essa é a visão. Então, eu sempre gosto de me colocar, de pensar sobre esse ponto de vista. E isso eu já trago já há alguns anos, até para pagar uma conta, um compromisso, enfim, né? Eu vejo às vezes as pessoas indo pagar uma conta, ai, que droga, tem que pagar essa conta. Eu já penso diferente, eu penso gratidão porque eu tenho condições de pagar isso. Gratidão porque eu tenho condições de fazer essa escolha, de fazer essa compra, de pagar esse compromisso que eu assumi. Então, é uma questão de consciência. Então, essa questão que eu vou trazer aqui, você está preparado para auxiliar ou para ser auxiliado? Vamos muito caminhar nessa linha assim, da consciência de ambas as posições, tá? Fique até o final da live. Eu vou, no final dessa live, trazer algumas questões, tipo assim, o que eu e a minha família estamos fazendo para evitar entrar na fila de pedir auxílio, de precisar de auxílio. Então, questões assim, até com a questão da imunidade. Vocês vão se surpreender como nós estamos trazendo esse poder, essa força, essas escolhas para este momento da humanidade. Até o próprio projeto da Floresta dos Sentidos, ele tem essa pegada de auxiliar, de contribuir com a humanidade neste momento, certo? Bom, então, se tiverem perguntas, vocês podem ir colocando, o Dani está aqui me auxiliando. Então é isso, gente. Do que trata e não do que é tratado. Como que eu trato e não do que eu vou tratar, né? Como eu sou tratada. Então, essa questão do dar e receber, do auxílio, da ajuda, como que eu faço isso? Como que eu recebo isso, né? Então, eu costumo dizer que a vida é feita de relações, assim, quanto mais respeitosa e leve forem as minhas relações, melhor flui a vida com a família, com os amigos, com a sociedade e com os colegas. Então, um pouquinho disso para você entender que essa questão de pedir auxílio, às vezes qualquer coisinha a pessoa está pedindo auxílio. Né? Tem perguntas? Não. O WhatsApp, desativar o WhatsApp. Tá, deixa eu só desativar o WhatsApp aqui para não ficar dando interferência aqui. O Dani tá me auxiliando aqui. Certo. Então, onde preciso auxiliar, é importante o autoconhecimento para saber até onde posso auxiliar sem prejudicar o meu equilíbrio. Também é uma coisa importante que nós vamos falar sobre isso hoje. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou dando uma introdução aqui. Respeitando a abertura, a quantidade e o conteúdo do auxílio que o outro necessita. Aquilo que eu falei ali no início, né? O quanto o outro precisa de auxílio. O quanto eu posso, naquele momento, auxiliar. Porque às vezes a pessoa não está em condições, ela está precisando olhar para dentro dela e ela está sendo solicitada para dar um auxílio. Eu posso, então essa coisa do eu ter esse conhecimento, esse olhar para mim mesmo, para saber se eu posso e o quanto eu posso,
tá? Aprender a dizer não é muito importante, sempre foi e agora mais ainda, né? Então, hoje eu estou trazendo, além das necessidades do dia a dia da vida na Terra, né? Onde a troca é muito importante. Então, você está preparado para passar por esta transição na Terra, onde todos os modelos sociais que conhecíamos estão ruindo? Essa live é para pensarmos sobre este preparo, tanto para auxiliar como para ser auxiliado. Você vai se surpreender com tudo que vou falar aqui e que vocês vão fazendo também perguntas, caso tenham, e eu vou respondendo vocês. Gisele, boa noite, tudo bem? Bom, então, gente, você está preparado para auxiliar? Com uma palavra, sendo um ouvinte amoroso, com o seu tempo, um alimento, um tratamento. Eu vou trazer algumas coisas como você pode se preparar para contribuir com uma situação de emergência, por exemplo. Tá? Então, exemplo, aqui na Floresta dos Sentidos, estamos nos preparando para auxiliar com abrigo, segurança quântica, né? Sintonia, frequência e vibração. Quando eu falo de segurança quântica, gente, é sintonia, frequência e vibração. Eu acredito muito que a pessoa que consegue fortalecer essa sintonia, frequência e vibração, ela já consegue manter um equilíbrio, ela consegue lidar com as questões de uma forma mais leve, ela consegue surfar nessa onda dessas frequências altas que estão aí. Neste exato momento, a Terra mesmo está sendo, vamos dizer assim, recebendo, vamos dizer assim, tempestades solares. Tivemos grandes tempestades agora nos últimos dias e ontem novamente. Então, agora mesmo nós estamos com a internet fraca aqui, do nada não é, né? E aí, nós aqui porque moramos numa área rural, mas eu tenho falado com pessoas que moram em grandes centros, em capitais, e também estão com problema de internet mais fraca, oscilando. Então, do nada não é, né, gente? Vamos combinar. Então, nós estamos nos preparando, então, inclusive com essa segurança quântica, fortalecendo dia a dia. Nós estamos também nos preparando emocionalmente para mantermos este equilíbrio diante a uma notícia, um evento caótico, uma pessoa desequilibrada, né? Com sintomas leves, graves, físicos ou emocionais, porque assim somos seres humanos. E aquilo que eu digo sempre, ser humano é sistema emocional, sistema nervoso. Então, às vezes uma situação a pessoa dá aquele desequilíbrio. Então, quando eu falo uma pessoa desequilibrada, gente, todos nós passamos por isso, aquele momento que dá um desequilíbrio. Então, a grande sacada é o quanto eu estou preparada, consciente, com aquela remissão fortalecida, a remissão é controle, para rapidinho voltar para o meu eixo, voltar para o meu equilíbrio, para a minha vibração. Entende? Então, essa é a sacada. Então, eu penso que cada um, gente, contribui, auxilia com aquilo que sabe, com a sua arte, com seus dons, com seus recursos emocionais ou materiais. Então, às vezes a pessoa fica assim, mas eu não tenho nada para contribuir, não sei o que fazer. Gente, na hora, cada um puxa o seu dom lá de dentro e consegue auxiliar a humanidade, se assim, né, está preparada para auxiliar. Porque muita gente vai precisar de auxílio. E quem estiver equilibrado é o que vai dar suporte, é o que vai estar ali no momento disponível para dar aquele suporte, aquela palavra, seja o que for a necessidade, entende? Então, essa live é muito importante para que nós possamos olhar para questões do nosso hoje, como está, e em que posição eu estou de precisar de auxílio, de precisar de ajuda ou de auxiliar, certo? Então, você está preparado para ser auxiliado? Também, né? Isso é uma questão também de preparo, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre isso, o que eu escrevi sobre isso. Ao estar na posição de ser auxiliado, também é uma grande responsabilidade. Primeiro, porque se realmente estou precisando de auxílio,
Isso, gente, acontece com todos aqui, né? Até para vir à Terra, desde o nascimento, necessitamos de auxílio de outras pessoas, da concepção ao nascimento e em todas as fases da nossa vida. Por diversas razões, somos muito mais fortes em comunidades, cada um com a sua arte, com o seu dom. No momento alguém está precisando, no outro momento eu posso auxiliar e assim vai. Nós, quando chegamos aqui, fomos auxiliados para chegar aqui, a nossa infância, e daí chegou o momento que nós, opa, eu começo a caminhar com as minhas pernas, aí eu começo a fazer escolhas, e aí eu começo também a auxiliar. Então, é esta consciência que eu quero trazer nessa live hoje. Então, assim, tem pessoas mais fáceis de serem auxiliadas, pois elas têm consciência e, assim, contribuem para que seu estado de equilíbrio, seu eixo, seja restabelecido. Aquela pessoa que já perdeu tipo assim, eu já atendi casos que eu até larguei de mão porque não tinha o que fazer. Quando a pessoa não acredita mais na vida, quando a pessoa, tipo assim, perdeu a vontade de viver, gente, é muito difícil. Pode vir o tratamento mais poderoso, o terapeuta, o médico, enfim, é muito complicado. Né? Então, eu, inclusive, eu sou psicanalista. Hoje eu atendo só quem eu sei que realmente está afim. Nem perco meu tempo nem o da pessoa se a pessoa não está afim. Porque, e aí aquilo que eu tô falando, né? Essas pessoas que são mais fáceis, Regina, eu preciso fazer alguma coisa para sair desse estado. Ou seja, a pessoa tem consciência. Aí é muito mais fácil, né, gente? A mesma coisa uma pessoa que está numa situação de dor, de tristeza, uma palavra, e aquilo que eu falei no início da live ali, o quanto, o que falar, como, o momento certo, observar a abertura da pessoa, respeitar o momento, a escolha da pessoa. Então, tudo isso faz parte deste pacote auxiliar e ser auxiliado, tá? Então, eu chamo a atenção aqui para os nossos medos, mistérios, registros e experiências que podem nos boicotar, fazendo com que nossas carências acionem o vitimismo, a preguiça, a procrastinação. Então, aí vem também aquela dificuldade, por exemplo, quando nós estamos auxiliando alguém e a pessoa tem preguiça até de beber um copo d'água. Você, de repente, prepara um chá e a pessoa não tem vontade, não tem preguiça, não tem boa vontade. E aí tem diversas razões. Às vezes a pessoa, por uma questão de não estar em condições físicas. Mas às vezes a pessoa não quer fazer um tratamento, vamos dizer assim. Ela pediu auxílio, mas ela não está à disposição, não se permite, a palavra é essa, permissão. Não se permite aquilo, aí ela não tem tempo para fazer uma terapia, para pegar um sol, alguma coisa que você orientou, mas ela está lá nas redes sociais, virando tela lá, para isso ela tem tempo. Então, às vezes são escolhas, tá? Então, quando eu falo da preguiça, da procrastinação, também escolhas de cada um. Então, nos medos, posso dar como exemplo os meus medos. Né? Eu não podia, por exemplo, escutar uma notícia triste envolvendo crianças e idosos. Eu ficava em choque, gente. Por algumas horas, chegou a dias até. Uma situação de choque, de não conseguir fazer mais nada na minha vida, só pensando, nossa, o que aconteceu com aquela pessoa, por que aconteceu? Idosos e crianças, assim, eu tinha esta, como que eu vou dizer, essa situação que aí vem de um registro, de alguma questão, que a gente tem que olhar. Agora é o momento de olharmos para os nossos medos, para as questões que estão assim, opa, por que esse sintoma está aparecendo recorrente? Né? Duas situações que me fizeram ter a remissão da situação. E por que eu vou falar isto? Para que você veja como é importante agora este nosso equilíbrio, esse nosso olhar para nós mesmos e o quanto é importante, gente, pessoas que tenham essa visão. Então, essa live eu trago como
uma contribuição, vamos dizer assim, porque vamos precisar de pessoas equilibradas, pessoas que têm essa consciência para auxiliar, porque vai ter muita gente para ser auxiliada, infelizmente. Infelizmente. Eu não sou, eu nem falo sobre essas coisas que estão acontecendo aí, não é a minha missão alertar ninguém. Podem ver que nas minhas lives eu não falo sobre isso, porque tem muita gente falando. Então eu tô aqui trazendo algo que tá aí, todo mundo falando, e nem é todo mundo, eu tô falando de cientistas, eu tô falando de questões que já estão acontecendo, muitas vezes não tá na nossa porta, mas só nós olharmos, né, o que está acontecendo à volta aí. Tem alguma pergunta, Dani? Podem fazer perguntas aí, o Dani tá pedindo aqui, ele tá anotando as perguntas aqui, vocês têm que fazer as perguntas, né? Então, eu sei que é um assunto delicado, às vezes a pessoa não quer se expor, pode me perguntar depois, me chamar no privado, alguma questão que ficou em dúvida, tá? Oi? Compartilhe também essa live com aqueles que você sentir que vão receber esse assunto com carinho, que possam contribuir também com outras pessoas, tá? Então, gente, duas situações que me fizeram ter a remissão dessa situação do medo, de pânico, de choque e tudo mais. Uma foi por volta de 2013, quando eu comecei a pesquisar mais a fundo, né, as questões sobre o MK Ultra. Lembro que as primeiras coisas que comecei a ler sobre isto me davam um embrulho assim no estômago, eu me sentia ruim. Nossa, aquela vontade de não ler mais, mas ao mesmo tempo eu queria saber, gente, eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu tenho que saber que sistema é esse, o que está por trás de tudo isso. Então eu sempre me questionei muito, eu sempre fui muito de perguntar, e pergunto para um, e pergunto para outro, e vou indo, e vou pesquisando. Então naquela época, quando eu pesquisava sobre esse assunto, em 2012, 13, por ali, eu lembro que as primeiras coisas que comecei a ler sobre me davam então aquele embrulho, né? E eu fui me observando e tendo a consciência de submundos que existem, gente. Não adianta, a gente vive o nosso mundinho e não quero nem saber o que está acontecendo, mas existe, tá? Bem denso, inclusive, né? E com isso eu fui aprendendo, gente, a caminhar por essa experiência na Terra, que é dominada por este sistema denso. Sem me abalar, aprendi que o medo me transportava para baixas frequências. E conforme eu vou, isso é um aprendizado contínuo, né? Nós estamos sempre aprendendo diariamente, está sempre acontecendo alguma coisa que eu dou um passo a mais, que uma peça a mais que vem para o meu tabuleiro aqui de informações. Mas eu fui me dando por conta que, gente, se eu mergulhar no medo, eu vou cair numa depressão, eu vou cair numa situação, como é que eu vou lidar com tudo isto? Eu quero voltar para ficar nesse sistema de novo? Não. Eu quero, quando eu sair daqui, meu último suspiro aqui, eu quero sair um pouco melhor do que eu cheguei. Então, para isso, eu tenho que fazer o meu tema de casa. Eu tenho que aprender a jogar esse jogo. Então, essa é a proposta, né, aqui, por exemplo, da Floresta dos Sentidos. É para pessoas que... Não, só um pouquinho. Calma, para. Eu não vim aqui a passeio, eu vim aqui para ter um propósito, que é evoluir positivamente, evoluir a ponto de poder fazer escolhas diferentes, né? E não simplesmente ficar mergulhada nesse sistema. Bom, então, esta foi a minha primeira experiência, né, situação, quando eu me dei por conta, né? A segunda situação foi onde eu realmente aprendi a deixar essas notícias, a não deixar mais essas notícias afetarem, então, o meu emocional. Isso aconteceu em 2019, agora esse segundo momento, nessa segunda situação que eu vou relatar. Uma amiga me enviou uma notícia um dia triste envolvendo crianças. E aquilo me deixou bem triste. Era de manhã, eu lembro que eu acordei, meu marido estava auxiliando a fazer o café, nós estávamos ali na cozinha e eu fui dar uma olhada se tinha alguma mensagem importante ali. E quando eu vejo, essa amiga mandou uma mensagem assim de uma tragédia envolvendo uma criança e tal. E aí eu fiquei bem triste, né? Aí o meu marido disse assim: por que você olha essas coisas se isso te prejudica? Foi então, gente, que aquela frase dele me deu um despertar, assim.
eu disse assim, que eu precisava me fortalecer para não deixar aquilo me afetar. Então eu usei a minha consciência e informação para mudar aquele padrão. Eu preciso estar mais forte. Eu preciso aprender a escutar alguma coisa como informação. E não algo que já, vem abanar a fulaninha que tá passando mal. Ninguém pode falar nada diferente que a fulaninha já passa mal. Esse é o que precisa de auxílio. Qualquer situação, não fala perto da fulana porque a fulana daí entra em crise. Da hipertensão, da não sei o quê. Então, gente, eu cuido isto para não ser aquele que ninguém pode falar nada perto porque a fulaninha entra em... É minha escolha, gente. Eu respeito quem escolhe ser auxiliado. Tudo bem, e sempre vai ter alguém para auxiliar, tá? Mas eu tô colocando aqui o meu ponto de vista, a minha experiência nesse assunto, como eu lido com isto e como nós construímos aqui um projeto justamente com esse conceito e aquilo que eu falo desde o início do projeto, sintonia, frequência e vibração. Chegou a ser chata falando isso, mas não adianta, é o que eu acredito, tá? Então, gente, foi assim. Por que eu estou falando isso, né? Eu disse ali para vocês. Porque eu estou vendo as pessoas abaladas pelas informações, pelas previsões. E pior, vendo as coisas acontecendo e isto vai piorando o quadro da pessoa. Porque aquilo que era um medo, que era um pânico, e de repente a pessoa vê que a coisa tá acontecendo, porque teve o período ali, né? 2021, 22, que as pessoas estavam naquela, não, já tá voltando tudo ao normal. Até hoje, esse ano ainda, eu já escutei isso. Ai, Regina, tá tudo voltando ao normal. Isso é bobagem, mas tá pirada. Gente, que é isso? Então, eu e muita gente, né? O mundo inteiro tá pirado, então, né? Então, é que a pessoa tá vendo também tudo que tá acontecendo, só que ela escolheu, tipo assim, fazer de conta que tá tudo bem. Fazer de conta que vai voltar tudo ao normal. Aquilo é como se fosse uma... ajuda ela a alimentar uma esperança de viver melhor, né? De não se preparar, de não se equilibrar, enfim. Então não se trata de querer colocar medo nas pessoas, as informações. Hoje eu vejo assim. Então se trata de a pessoa estar preparada ou não para receber uma informação, para receber uma notícia, para entender e para enfrentar os seus medos. Então, e se a pessoa não está preparada para isso, então simplesmente não assista essas lives que Regina... A minha até que é leve, porque eu nem falo sobre nada disso. Eu só estou falando de preparo, como a pessoa resgatar o seu equilíbrio, fortalecer o seu equilíbrio. Então a minha live é light para essas pessoas que, como eu digo, não são cascudas para esse assunto. Mas quem não está preparado, gente, não assista. Não assista, porque a coisa tá cada dia que passa e é uma enxurrada de gente enviando coisas. Para mim, só olho assim, tem coisas que eu nem assisto mais porque eu já tô cansada de saber, né? Todo mundo falando a mesma coisa, só que cada um traz da ênfase para algum ponto, de acordo com o seu ponto de vista, com as suas ideologias, com o seu grupo, com aqueles que assistem, enfim. Então, gente, se você não se fortalecer emocionalmente para enfrentar este momento, você precisará ser auxiliada. Em muito mais momentos, muitos mais momentos do que aqueles que estiverem cascudos. O que eu chamo de cascudo? Aquele que está forte, que recebe uma situação, recebe uma informação, dá uma... Tu fica, o que eu faço agora? Mas, rapidinho, ela se puxa. Para não se deixar se levar pelo medo e pelo pânico. Tá? Então, gente, nossa proposta aqui é manter a sintonia, frequência e vibração. Tanto na floresta quanto nas nossas lives, o propósito é sempre este. Quando acontecer um desafio, que possamos responsavelmente nos auxiliarmos uns aos outros, que cada um saiba o que pode fazer, como pode fazer. Então, aprenda, gente, a tratar, a cuidar. Se você quer ser o que auxilia e não o que é auxiliado, a minha dica é: aprenda a tratar, a cuidar. Fazer uma massagem, simplesmente, né, até a automassagem, mas também massagem nas outras pessoas, ou como, olha gente, o que
tem de cursinho, de pessoas bem intencionadas querendo ensinar o seu... Muita gente querendo ensinar a sua arte, o seu conhecimento, coisas milenares estão à disposição das pessoas até de forma gratuita. Por quê? Porque vamos precisar de pessoas que saibam fazer essas coisas, que saibam fazer uma massagem, que saiba... A Moxa Bustão, até na live passada eu fiz com a Vanessa Romanos e com a minha professora de Moxa Bustão. Sou apaixonada pela terapia natural, pela Moxa Bustão, mas eu tinha de uma forma mais assim, como que eu vou dizer, caseira. E fui atrás de técnicas, de aprender melhor os pontos. Por quê? Porque para mim, eu me resolver em primeiro lugar, mas também para que eu possa auxiliar minha família, tá? Para que eu possa auxiliar uma pessoa também que esteja na minha volta aqui precisando, tá? Lembra que nós temos um condomínio aqui com vários proprietários e se dá uma situação difícil lá fora, aqui é o refúgio deles e nós vamos uns ajudar os outros. E o que eu tenho para contribuir com essas pessoas? Cada um vai chegar com a sua arte. Tem médico, tem enfermeira, tem outro que entende de construção, tem outro que é habilidoso com madeira, enfim, com alimentos. Então, eu não tenho muita habilidade com alimentos, de preparar alimentos e tal. Então, eu quero auxiliar com a minha arte, que é a escuta, né? As plantas, a fitoterapia, que também eu sou fitoterapeuta, com a psicanálise, com a escuta responsável, né? Então aprenda sobre plantas, tem muito conteúdo também hoje. Para que serve essa plantinha? Para que serve aquela plantinha? Reconhecer as plantas. Nunca também eu vi tanta gente falando, até o médico se ensinando a usar plantas. Chegou nesse nível. Anos atrás, você falava para um médico que tomava um chá, né? Ele ria da tua cara. Hoje, os médicos estão ensinando. Por quê? Então, um chá, aprender a fazer um chá corretamente, o que é uma infusão, o que é um blend, o que é um chá. Chá, infusão e blend são coisas diferentes, né? Aprender a escutar, a ouvir o outro tranquilo, porque às vezes a gente fica naquela ansiedade, quer falar, quer falar, quer falar, e o outro só quer falar. Eles falar, né? Então, saber ouvir, falar com amor. Amor é eu vejo você. Eu ver você é eu ter responsabilidade por aquilo que eu estou escutando, por aquela pessoa que está ali precisando de um auxílio naquele momento. E como eu falei lá no início dessa live, todos nós precisamos um dia de auxílio. Desde da nossa concepção até o nosso nascimento e cada ciclo da vida, tá? Então, se você chegou agora aí na live, escute lá o começo, que tá bem bacana também. Então, são coisas que você pode aprender, uma alimentação, como preparar uma alimentação num momento com poucos ingredientes. O que eu faço com o que tem na geladeira, com os recursos que tem, só tem isso, o que eu faço? Então, tem várias formas, gente, de buscarmos mais aprendizado, aprendermos mais como numa necessidade, o que eu posso contribuir, qual é a minha arte, né? Até brincar com as crianças. Tem pessoas, vai precisar de pessoas que dê atenção às crianças, porque os pais estão numa situação, naquele momento, precisando de auxílio. E aí fica os filhos ali, então tem alguém que acalme as crianças. Eu tô vendo bastante agora também pessoas ensinando, professores inclusive ensinando brincadeiras que você faz, que você prepara em casa, coisas para brincar com as crianças. É uma outra coisa. Então essa pessoa, não, mas eu não tenho nada que eu possa contribuir. Tem. Todo mundo é só buscar na sua caixinha de dons lá, de artes, que vai encontrar. Então, gente, acima de tudo, fortaleça o seu emocional. Equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, equilíbrio físico são ouro. Sempre foram, né? Mas agora é imprescindível, né? Eu já vi muitos casos em atendimentos, né, como eu sou psicanalista, da pessoa se colocar em estado de dor, de sofrimento, de tristeza para ter atenção. E aí vem aquelas perguntas que eu fiz lá no início da live. Você quer auxiliar? Você quer estar na fila do que auxilia? Ou você quer estar na fila do que precisa ser auxiliado? E essa fila do que quer ser auxiliado está bem grande. E tende a crescer à nossa volta.
infelizmente, tá? Então, gente, a depressão é uma fuga, a pessoa não vê mais uma razão, não encontra um papel social. Por isso, muita gente entrando em depressão, porque os modelos sociais estão ruindo. A pessoa olha à sua volta e não encontra um propósito. Ela olha tudo ruindo, e se ela não tem uma base, um equilíbrio emocional, um propósito de vida, é bem difícil. É bem difícil. Tá? Então, ter um propósito é fundamental. Se você está conversando com uma pessoa que está vendo que ela está em um estado depressivo, mostrar para ela o valor da vida, a importância. Quantos seres gostariam de estar aqui neste momento? Nós estamos. Então, vamos aproveitar cada minuto da nossa vida. Então, auxiliar essa pessoa para que ela tenha um propósito, algo que ela possa fazer para contribuir neste momento da humanidade e sair da fila dos que precisam ser auxiliados e trazer essa pessoa para a fila dos que estão auxiliando. Esse é uma grande chave. Então, neste momento da humanidade, precisamos entender que aqueles que têm um propósito, né, que foram fortalecidos por séculos, estão em um segundo plano. Como que eu vou dizer para você? Que neste momento agora da humanidade é muito importante ter esse propósito, gente. O propósito é passarmos por esse momento da humanidade, mas não que isso seja assim, ó, a gente aprender a conseguir achar um jeito de passar para a pessoa a importância da vida e o que ela pode fazer, né, para surfar nessas ondas altas. Mostrar para ela, é que essa pessoa entra numa depressão porque ela não tem consciência do que está acontecendo. Ela não tem consciência das frequências, de que uma frequência que a Terra está vibrando numa frequência, a coisa está muito rápida, numa frequência muito rápida, e aí a gente não consegue surfar e fica naquela, né, naquela dependência do outro, do ser auxiliado. Tá? Então é muito importante essa questão aí do propósito, mostrar para a pessoa um propósito. E aí eu tenho algumas perguntas para que você se faça e você possa fazer também talvez para sua família, né? Se der um colapso no sistema financeiro, o que você faz? Se der um colapso nas redes de energia elétrica e internet, o que você faz? O quanto estou apegada ao sistema? O quanto você está apegado ao sistema? Se ruir o sistema financeiro, se ruir a internet, ruir a internet, ruir o sistema financeiro, o quanto você está apegado a isso? O quanto você, tipo assim, vou dar um exemplo, a gente usa a internet para tudo, né? Para quase tudo, né? Inclusive aqui para divulgar o nosso projeto, tá? Mas bem tranquilo, tanto que eu não me preocupo com quantidade de pessoas que seguem. Não, bem orgânico. O dia que não funcionar mais, bom, a gente vai encontrar outras estratégias, boca a boca, não sei. E eu não estou preocupada com isso. A gente, de uns anos para cá, a gente procurou se preparar no sentido ter tudo anotado, cadernos, escrever mais, porque hoje, se der um bug, um colapso aí na internet, muita gente perde tudo, porque tá tudo no celular, tá tudo no computador, senhas. Tem gente que não sabe nem o número do seu celular, o seu número. Tem gente que não sabe. Ela tem, vou lá olhar. Então, se perguntar o telefone, tiver que ligar para uma pessoa, ela não tem anotado em lugar nenhum. Então, aí eu pergunto, por isso a pergunta, se der um colapso, né, nas redes de energia elétrica e internet, o que você faz? O quanto você está apegado ao sistema? O quanto você está apegado aos padrões sociais? O quanto você está apegado às pessoas à sua volta? Essa é uma situação bem delicada. Bem delicada. Tá? Bem delicada, porque às vezes a pessoa tem uma visão de mundo e ela quer que a família toda tenha essa visão de mundo. E não é. No momento agora, cada um olhar para a sua caminhada, para a sua experiência, o que é importante para si. Se na família, junto, tem pessoas que vibram, que entendem da mesma coisa, que olham, maravilha. Mas assim, nem sempre é assim. Tá?
Quais medos você precisa enfrentar? Quais os medos eu preciso enfrentar? Lembra que eu contei a história lá, que eu enfrentei os meus medos de olhar notícias e coisa? Pois é. Quais os medos você tem? Tá? O que eu faço para fortalecer a minha imunidade e evitar a fila dos que precisam de atendimento, de auxílio? O que você faz? O que você pode fazer para aumentar essa imunidade, né? Exemplo, aqui temos uma série de hábitos que mudamos pensando no equilíbrio espiritual, emocional e físico. Então, no físico, gente, aquelas dicas que eu falei que no final da live eu ia passar para vocês, tem perguntas aí, Dani? Não? Então, já estamos no final da live e eu vou trazer agora umas dicas para vocês do que... Não são dicas, eu vou colocar nossa experiência aqui, o que nós usamos para ficarmos na fila dos que auxiliam e evitar ir para a fila dos que precisam ser auxiliados. Esse é a chamada da live. Então, o que a gente faz? No físico, era bem problemático aqui em casa. Por conta de alimentação ácida, a nossa alimentação era muito ácida, tá? Falta de exercício físico também era uma outra coisa. Sedentarismo, tipo assim, mais com coisas assim, fazendo coisas mais assim, como que eu vou dizer, atrás da mesa aqui, né? Então, o exercício físico e a alimentação ácida foram questões que nós mudamos alguns hábitos. Passamos a fazer exercícios físicos. Uma hora até nós vamos gravar, né, dele uma live, fazer também os nossos momentos de exercícios físicos que a gente faz aqui no deck, em família. Bebemos, então a gente faz exercícios físicos, nós bebemos 2 copos de água morna ao acordar. Isso é um hábito que uns 2 anos já que a gente tem, né? Esse hábito. Mais ou menos, gente. Então a gente foi fazendo mudanças nos nossos hábitos. Por que água morna? Porque a água morna, ela já desperta o nosso organismo e já faz aquele preparo para um novo dia. Gente, como isso mudou para nós, assim, a gente sente que funcionou mais, a gente dá mais uma vitalidade melhor. 2 copos de água morna. Não se assustem com tudo que eu vou falar agora. Nós vamos dizer que nós somos meio doidos. Mas nós tomamos 200 ml de cloreto de magnésio dividido em 3 partes. 50 ml pela manhã, logo depois da água morna. 100 ml próximo do almoço, ali depois do almoço. E 50 ml final de tarde. Tá? Essa é uma coisa que a gente também já adotou há bastante tempo. 2 gotas de azul de metileno. Isso é mais recente, faz esse ano passado nós começamos, tá? O azul de metileno, gente, assim, eu não vou explicar os benefícios de cada coisa, aí cada um procura aí, tá? Mas ele é muito bom pro cérebro, tá? O azul de metileno. A gente também já usa, esse já há mais tempo, 5 gotas de Lugol a 5%. Nós começamos tomando 2 gotas, depois de um tempo passamos para 3 gotas, hoje nós usamos 5 gotas de Lugol a 5%. Gente, o Lugol é tão bom, que tem tantos benefícios, que eu quero dizer, que logo em 2020, quando começou tudo aquilo, sabe? Tiraram das farmácias. Lugol era uma coisa que eu comprava assim, ó, até nos armazéns, acho que eu não lembro no armazém, mas provavelmente tinha assim, igual aspirina, assim. Tiraram. Proibido Lugol. Hoje eu tenho que mandar fazer numa farmácia de manipulação. Não é todas que estão fazendo. E só para vocês terem uma ideia, assim, pesquisem sobre o Lugol. 1 colher de cafezinho de bicarbonato de sódio, misturado num pouquinho de água também. 1 colher pequena de zeólita gold, a zeólita também, vocês podem pesquisar aí. Isso tudo que eu falei até agora é diariamente, não é tudo junto, cada coisa tem um horário. Por exemplo, o Lugol nós tomamos à noite, porque ele auxilia, inclusive, no relaxamento, né? Então, tudo isso à noite. Depois disso também a gente usa o Anita é aquele vermífugo, e também a ivermectina de 6 em 6 meses. Então, assim, numa semana, geralmente é janeiro, até a gente tomou agora na lua minguante passada, eu faço na lua nova e lua minguante. Na lua nova, de uma semana, de um mês, eu tomo o Anita, do outro mês, do mês seguinte, agora em fevereiro, a gente tomou a ivermectina. Aí, aqui no caso, a gente usa um protocolo que é um comprimido de 6 miligramas a cada 30 quilos. Então,
né? Dá uma média de 2, 3 comprimidos por pessoa aí, juntos, dose única. Isso a gente faz de 6 em 6 meses. Eventualmente, a gente faz também, eu aprendi a fazer o enema de café, gente. Pesquise o que é o enema de café, sabe? A gente eventualmente faz, eu comprei o equipamento aqui, a gente gosta também de fazer o enema de café. Principalmente quando a gente sai da rotina, vai num aniversário, sai para jantar, alguma coisa assim, daí a gente faz um limpezão na semana seguinte, tá? E ainda tem as limpezas de fígado que temos hábito de fazer desde 2018. Outra coisa que a gente faz com frequência, a helioterapia. A helioterapia é a terapia do sol, 20 minutos de sol por dia. E pé na terra, né? Caminhar com o pé na terra, isso também é bem bacana. Além de morar em um lugar com o som dos pássaros e os íons da cascata, que fica a 50 metros da nossa casa. Por que eu contei essas coisas para vocês? Como que eu e a minha família estamos buscando recursos, mudança de hábito. Uau, levei um susto agora. Caiu aqui o tibico. Deixa eu mostrar para vocês o tibico. Esse é o tibico. A gente tem aqui a aldeia dos elementais e aí temos alguns gnomos aqui que compõem os cenários. E ele caiu aqui. Estranho, né? Bom, tá aqui o tibico. Então, gente, contando tudo isso para que vocês vejam que nós estamos nos preparando para nos mantermos na fila dos que auxiliam e não dos que precisam de auxílio. Que foi o propósito desta live hoje. Tá? E é isso, gente. A live é isso. Tem alguma pergunta? Eu assim, ao meu ver, né? Às vezes a gente fala e as pessoas, isso é bobagem. Tudo bem. Mas na minha compreensão do momento, eu entendo que a gente tem essa consciência de se eu sou auxilio ou se eu sou auxiliado, né? Isso pode auxiliar bastante a humanidade. Então, é uma forma que eu pensei em auxiliar, tá? A vida, gente, continua até o último suspiro. Então, que possamos viver nossas melhores versões de seres humanos aqui até o último suspiro. Proteção quântica é um estado de ser, certo? Gratidão para todos que me escutaram. Não sei quanto tempo deu de live, Dani? 50 minutos aproximadamente, né? Até que foi rápida, não teve perguntas. Caso alguém queira perguntar alguma coisa aí, pode perguntar, eu respondo. Ou também pode me chamar lá no privado. Uma boa noite para vocês e uma excelente semana. Tchau!